Olá pessoal, estamos aqui de novo para mais uma aula. Essa aula é a nossa terceira videoaula, tá? Eu não estou considerando para vocês uma aula equivalente a uma aula em sala de aula, porque, como eu disse na última vez, eu apresentei para vocês uma aula de 60 minutos, o que equivaleria mais ou menos a 3 aulas para ser trabalhado em sala de aula. Tá? Então, essas aulas, na verdade, eu estou dividindo elas por assunto. Tá? Então, é mais uma aula. Essa aqui é a terceira aula que eu estou postando, o que equivaleria mais ou menos a uma sexta, sétima aula, de repente, para vocês. Tá? Bom, como sempre, tá, eu vou postar essa aula e vou pedir para que vocês façam aquele relatório de aula. Tá? Eu quero que vocês coloquem sempre, não se esqueçam de colocar no relatório a data dessa aula, e essa aula também ela vai servir como base para vocês responderem esses exercícios que eu estou postando. Na verdade, eu vou postar exercício após essa e uma outra aula que eu vou apresentar para vocês ainda. Ok? Bom, olha só. A gente está vendo um assunto que a gente chama de bioquímica, ou seja, quimicamente falando, do que a vida é feita. Nós já vimos água, depois a gente viu em sala de aula alguns sais minerais e carboidratos, né? E aí, aqui, com essas videoaulas, a gente viu lipídios, uma aula inteira sobre lipídios e uma aula sobre proteínas. Agora falta, pessoal, para a gente fechar essa parte com vocês de bioquímica, o que a gente chama de ácidos nucleicos. Tá? Bom, ácidos nucleicos, na verdade, provavelmente vocês já ouviram falar disso aqui, não com esse nome. Tá? Quando a gente fala de ácidos nucleicos, por que tem esse nome? Por que o termo ácidos nucleicos? Porque é uma substância ácida que foi encontrada pela primeira vez no núcleo de uma célula, certo? Então todos vocês já viram o esquema de uma célula simples, e vocês já viram, a célula tem citoplasma, ela tem membrana e ela tem núcleo. Então o nome ácidos nucleicos é porque as pessoas, quando descobriram a existência dos ácidos nucleicos, eles descobriram a sua existência no núcleo da célula. Mais tarde as pessoas descobriram que não, que é uma estrutura que não está somente no núcleo da célula, certo? Nós encontramos alguns ácidos nucleicos, a gente vai ver isso depois com mais detalhe, a gente encontra ácidos nucleicos no citoplasma, certo? Mas o nome prevaleceu, ácidos nucleicos. Quando eu falo para vocês, pessoal, de ácidos nucleicos, eu estou me referindo a DNA e RNA. Nessa aula, a gente vai trabalhar esse assunto aqui, ó, a gente chama de DNA, certo? Acredito que vocês já tenham noção disso, mas como é ensino médio, a gente tem que ver isso novamente, talvez com um pouquinho mais de complexidade do que vocês viram lá no ensino fundamental. Bom, quando a gente fala DNA, na verdade, é o responsável por aquilo que nós chamamos de hereditariedade. Certo? O que é uma coisa hereditária? É uma coisa que é passada de pais para filho, ou seja, é passada para os nossos descendentes. O que acontece, pessoal? Olha só. Quando a gente fala hereditariedade, olha só, você tem na imagem aqui, provavelmente uma sequência, né, hereditária, a mãe, a filha e a neta. E aí a gente fala que o que é hereditário, na verdade, é aquilo que passa através de nossas células sexuais, certo? O que a gente passa através de nossas células sexuais são as nossas características físicas. Bom, a gente passa isso que jeito? A gente passa através do nosso DNA. É através do nosso DNA, então, que a gente passa as informações sobre nossas características. Aí eu estou falando de quê? Eu estou falando de cor do cabelo, de cor da pele, de formato dos dentes, formato da unha, formato dos lábios, cor dos olhos. Toda essa variedade de cor de olhos que nós temos é passada para os nossos descendentes a partir do nosso DNA. Certo? A estatura também, e até mesmo algumas características que são consideradas problemas de saúde. Certo? Então, tudo isso é o que a gente chama de hereditariedade. Certo? Então, quando a gente fala que alguma coisa é hereditário, é porque passa ao longo da nossa descendência. Bom, mas afinal de contas, o que é DNA? O DNA, na verdade, ele porta informações sobre nossas características. Ora, como é que essas características elas se expressam? Aí a gente tem que puxar na aula anterior que nós falamos sobre proteínas. O que eu comentei com vocês, pessoal, é que nossas proteínas é o que determina nossas características. Bom, vocês devem estar lembrando que
O que determina a cor da nossa pele é a quantidade de melanina. O que determina a formação da nossa massa muscular é a quantidade de actina e miosina. O que determina o formato do cabelo, o que determina as reações químicas que vão acontecer no nosso corpo, o quanto de colágeno que tem. Então, na verdade, o nosso corpo é formado por proteína. Certo? Ora, mas o que proteína tem a ver com DNA? Olha só. No DNA estão pontos que nós chamamos de genes. Esses genes, na verdade, determinam a fabricação de cada uma daquelas proteínas que nós vimos na aula passada. Então, então você tem essa sequência aqui, ó. O DNA porta as informações para que as proteínas sejam fabricadas, certo? Essas proteínas é que determinam nossas características. É por isso que a gente fala que as características que nós temos no nosso corpo, elas vêm, na verdade, através do nosso DNA, certo? Então, olha só, recapitulando aqui. O que nós temos de características físicas são determinados pela quantidade e tipos de proteínas. Quem determina a formação dessas proteínas são os genes, que são pedaços de DNA, que são passados por nós a partir dos nossos ancestrais. Ok? Olha só. E aí você tem aqui o modelo de uma estrutura de DNA. Certo? O que acontece aqui? É nesse DNA que existem pontos que nós chamamos de genes que vão determinar a formação de nossas proteínas. Lembra quando eu falei para vocês que o que determina o formato da proteína é a sequência de aminoácidos? Quem determina a sequência com que os aminoácidos vão ser montados na proteína é exatamente fragmentos do nosso DNA. Logo, a gente está falando de duas coisas que têm total ligação. Certo? As proteínas que nós temos no corpo determinam nossas características e, para serem fabricadas, dependem de informações contidas nos genes. Ok? Bom, quando a gente fala DNA, pessoal, olha só. Qual é a definição? Qual é a definição de DNA? DNA é uma fita dupla torcida de nucleotídeos. Eu, quando trabalho esse assunto em sala de aula, eu costumo dizer o seguinte. Se você falar para uma pessoa, para um leigo, que quer aprender sobre o assunto, você pega e pergunta, o que é DNA? Não, DNA é uma fita dupla de nucleotídeos. É muito provável que, se a pessoa está interessada no assunto, a próxima pergunta que essa pessoa vai te fazer é essa aqui, ó. O que é nucleotídeo? Assim como você tinha lá proteínas que eram formadas por aminoácidos, DNA é formado por nucleotídeos. Mas, afinal de contas, o que é nucleotídeo? Olha só. Nucleotídeo é uma molécula formada por 3 moléculas menores, certo? Uma que nós chamamos de fosfato, e o nome é bastante óbvio, né? Fosfato, na verdade, é uma molécula que apresenta como elemento químico principal fósforo. Uma outra molécula que a gente chama de pentose. Bom, o que é pentose? Quando a gente trabalhou o carboidrato, eu comentei com vocês que os monossacarídeos, eles são carboidratos simples que apresentam 3, 4, 5, 6 ou 7 carbonos. Quando eu me refiro a uma pentose, eu estou falando que isso aqui, na verdade, é um carboidrato de 5 carbonos, certo? Então, o que é um nucleotídeo? É uma molécula que, junta as várias outras, forma um DNA. De que é feito o nucleotídeo? De uma molécula chamada fosfato, de um açúcar do tipo pentose, ou seja, um açúcar de 5 carbonos, e de uma outra molécula que a gente chama de base nitrogenada. Pessoal, por que a gente chama isso aqui de base nitrogenada? Exatamente porque é uma molécula que tem como o elemento principal nitrogênio, certo? A maioria dos livros de biologia que você for procurar as informações sobre nucleotídeos, eles vão te apresentar essas informações aqui em forma de esquema, um esquemazinho para você entender. Geralmente, quando se monta uma molécula de DNA, eles usam essa sequência de imagens aqui, ó. Utiliza-se essa imagem aqui para representar o grupo fosfato. Essa imagem, observe que ela tem aqui, ó, ela é um pentágono, olha só. Essa imagem para representar uma pentose, que é a pentose do DNA, a gente chama ela de desoxirribose. E essa estruturazinha aqui para representar a base nitrogenada. Então, isso aqui junto forma o que a gente chama de nucleotídeos. O que é o DNA? DNA é uma fita dupla disso aqui, ó. Então, olha só, na prática, o que você tem? Olha só, aqui você tem um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Aqui você tem outro fosfato, outra pentose e outra base nitrogenada. Aqui outro e aqui outro. Então, veja que aqui você tem uma fita de nucleotídeos, certo?
uma fita contendo 1, 2, 3, 4 nucleotídeos. Como eu falei para vocês, o DNA é uma fita dupla disso. Observem o seguinte, olha só. Tem esse nucleotídeo aqui que vai se encaixar no outro lado. Aqui, tá vendo? Olha só. Então aqui você tem uma fita dupla de nucleotídeos, certo? Bom, e aí quando essa molécula se forma, ela acaba torcendo. Então o DNA é uma fita dupla torcida de nucleotídeos. Observe, pessoal, olha só. Observe que você tem aqui, ó, numa fita de DNA, os fosfatos eles vão ser sempre iguais. As pentoses elas vão ser sempre iguais. O que muda numa fita de DNA, na verdade, é isso aqui, ó. Isso que a gente chama de base nitrogenada. Observe que nós temos aqui, ó, olha só, deixa eu voltar aqui para você ver. Observe que nós temos aqui 4 tipos diferentes de bases nitrogenadas. Tá? Olha só, essa base aqui a gente chama de adenina, essa aqui a gente chama de guanina, timina e citosina. É claro que você não precisa decorar esses nomes, não é necessário que você fique decorando isso, até porque com a prática a gente vai ver que é uma coisa fácil de entender. Mas observem, antes da gente montar lá de novo, observem o formato da molécula, o formato do esquema. É claro que não tem esse formato, mas é mais para a gente entender o que está acontecendo. Olha só, observem que, olha o formato da adenina, olha o formato da timina, da guanina e da citosina. Observe, pessoal, que numa fita dupla de DNA há um encaixe perfeito. Olha só, a adenina ela encaixa perfeitamente e somente na timina. Observem que a guanina ela se encaixa perfeitamente e somente na citosina. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Então, toda vez que uma molécula de DNA for apresentada para vocês, o que interessa, na verdade, é a sequência de bases nitrogenadas, porque os fosfatos e as pentoses vão ser sempre iguais. Então, não é que DNA tem só isso aqui no meio. Ó. DNA é formado por nucleotídeos. Como os fosfatos e as pentoses são sempre iguais, então você não precisa se preocupar com essa parte aqui da molécula. O que você tem que saber é, sempre que você olhar para um DNA, você vai ter uma adenina ligada numa timina e uma guanina ligada numa citosina. Certo? Isso aqui é uma coisa que, infelizmente, pessoal, é necessário que vocês saibam. É necessário que, inclusive, a gente, caso seja eu que vá trabalhar com vocês genética do 3º ano, é uma das coisas que eu preciso que vocês tenham em mente para a gente iniciar os trabalhos sobre genética. Certo? Bom, olha só. De parte desses dados, o que nós sabemos? Olha só. Quando você pega e se depara com uma banda de DNA, ou seja, se fosse possível alguém pegar, mostrar para vocês uma banda de DNA, será que seria possível você saber qual é a outra banda? Ou seja, se eu mostrar para vocês um lado do DNA, é possível você saber qual é o outro? É claro que sim. Basta você lembrar que sempre que de um lado eu tiver uma adenina, do outro eu vou ter uma timina. A com T, C com G. Ok? Então, olha só. Então, imaginem, por favor, que eu apresente para vocês essa fita aqui e falo para vocês que essa fita ela representa uma banda de DNA. Quer dizer, seria possível você falar para mim qual é a outra banda, ou seja, qual é o outro lado do meu DNA? Lembrando que aqui, ó, A de adenina, aqui teria uma pentose e aqui um fosfato que, não, como eu disse, não interessa, certo? Sim, é claro que daria para você saber qual a outra parte. Olha só, sempre que de um lado você tiver uma adenina, do outro você vai ter uma timina. Então aqui, ó, adenina, timina. Adenina, timina, guanina, citosina, citosina, guanina, guanina, timina, adenina, adenina, timina, guanina, citosina, timina, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina, adenina, timina, citosina, guanina, adenina, timina. Ou seja, se for apresentado para vocês uma banda de DNA, um lado do meu DNA, você vai saber qual é o outro, certo? Porque você sabe que sempre que de um lado tiver um A, você vai ter um T do outro, G, C, sempre. Tá? Professor, o que muda? O que faz nós sermos diferentes uns dos outros? O que faz nós sermos diferentes uns dos outros, basicamente, é proteína. Certo? São os tipos de proteínas que eu tenho, a quantidade dessas proteínas que eu tenho. E quem determina essas proteínas são pedaços desse DNA que eu chamo de gene. Certo? A gente vai ter uma outra aula, eu resolvi não colocar junto aqui. A nossa próxima aula vai ser exatamente isso. Como é que as proteínas elas são montadas no nosso corpo. Certo? Aqui você tem, então, uma fita dupla de nucleotídeos. Ok? Olha só. Um outro detalhe que é interessante
é interessante a gente pensar num exercício. Olha só, imagina que eu falo para vocês que eu tenho um DNA em que o total de bases desse DNA são 120. Eu tenho um DNA com 120 bases. Aí eu pego e falo para vocês que dessas 120 bases, 40 são citosinas. Ou seja, se eu falo para vocês que o total de bases são 120 e só as citosinas são 40, quantas guaninas eu tenho, quantas adeninas e quantas timinas? Simples. Ora, o que eu falei para vocês? Para cada citosina que eu tenho, eu vou ter uma guanina. Então, se eu tenho 40 citosina, eu vou ter 40 guanina, certo? 40 mais 40, 80. Para 120, que é o total, faltam 40, certo? Então, se eu tenho 40 citosina, eu vou ter 40 guanina, certo? Para 120, falta 40. Metade são adeninas e metade são timinas, certo? Então, assim, é um exercício que às vezes aparece nos livros, provavelmente no livro de vocês vai ter um exercício semelhante a esse, e é fácil de resolver. Se te apresentarem uma banda do DNA, você sabe qual é a outra. Se te apresentarem o número total de bases do DNA e apenas um das 4 bases nitrogenadas, você consegue também saber, ok? Esse é um exercício muito interessante para vocês prestarem atenção. Bom, olha só. Aí você tem aqui aquele mesmo DNA que eu apresentei para vocês no slide passado. O que acontece, pessoal? Entenda uma coisa. Cada célula do seu corpo apresenta um DNA, certo? Então, olha só. O que acontece? Quando você nasceu, quando você foi concebido, aliás, eu brinquei muito com vocês em sala de aula, né? Se eu fosse falar para vocês da história da vida de vocês, eu falaria, era uma vez um espermatozoide, certo? Então, o que acontece? No dia da concepção, no dia que óvulo e espermatozoide se juntaram, formou o seu DNA. Formou o que a gente chama de célula-ovo, ou zigoto. Naquele dia, o seu DNA foi formado com meio DNA do seu pai e meio DNA da sua mãe, certo? O seu DNA, então, ele foi formado. A metade do seu DNA veio de cada um dos seus pais. Tá, onde é que eu quero chegar, pessoal? Aquela célula-ovo, ela virou 2 células, que viraram 4, que viraram 8, que viraram 16, e até no dia que você nasceu, você tinha alguns trilhões de células. À medida que você vai crescendo, você vai aumentando o número de células. Então, o que acontece? Uma pessoa adulta, é claro que vai depender da estatura, ela chega a ter 50, 60 trilhões de células. O que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal, é que toda vez que uma célula sua se duplica, a primeira coisa que vai se duplicar é isso aqui, ó. Ou seja, para que uma célula sua se duplique, é necessário que duplique o seu material genético. Isso quer dizer que se você tem 60 trilhões de células, você tem 60 trilhões de DNA no seu corpo, certo? Tá. Como é que esse DNA se duplica? O processo de duplicação do DNA, pessoal, ele acontece da seguinte maneira, olha só. Quando a célula vai se duplicar, esse DNA a gente vai ver mais tarde, isso não é assunto para agora, ele é fragmentado em pedaços que nós chamamos de cromossomos. Esse DNA pega e ele se duplica. É claro que para poder se duplicar, você precisa de matéria-prima. Você come coisas que têm DNA, você come coisas que têm nucleotídeos, certo? Então, o que acontece? Olha só. Quando uma célula vai se duplicar, a primeira coisa que acontece é um grupo que a gente chama de DNA polimerase, um grupo de enzimas que nós chamamos de DNA polimerase, que vão promover essas reações de duplicação do DNA. Então, o que acontece? Ó, vem uma enzima aqui, ó, e separa essas pontes que a gente chama de pontes de hidrogênio, que estão ligando essas bases nitrogenadas. Ou seja, vem uma enzima e faz isso, olha só. Separa, abre essas 2 fitas. Quando essa enzima pega, abre essas 2 fitas, vem uma outra enzima e vai encaixando novos nucleotídeos, sempre seguindo aquela regra básica. Até por uma questão de formato, o que acontece? A com T, C com G. Ou seja, olha só, você tem a fita de DNA, a enzima vem, abre a fita, e aí vem uma outra enzima e faz isso aqui, ó. Certo? Observem que eu coloquei aqui em destaque para vocês entenderem o que aconteceu. Aqui você tem a fita nova de nucleotídeos colocada pelas enzimas, e aqui você tem a outra fita nova de nucleotídeos colocada pelas enzimas. Observem, pessoal, olha só. Observem que as 2 novas fitas de DNA que surgiram são idênticas àquela que eu tinha anteriormente. Ora, olha só. Observem que eu tinha AT, AT, AT. AT, AT, AT. GC, GC, GC. Então, observem que não tem como formar um DNA diferente.
Toda vez que o seu DNA, toda vez que a sua célula se duplica, o seu DNA é que vai duplicar primeiro. Ou seja, você faz sempre cópias idênticas do DNA que está na sua célula. Então quer dizer que o DNA que você tem hoje no seu corpo, ele é idêntico àquele DNA que você tinha no dia da concepção. No dia que o óvulo e o espermatozoide se encontraram, que formou a célula ovo, exatamente é o mesmo que você tem hoje, já que sempre aconteceu isso aqui, ó, sempre aconteceu uma duplicação perfeita, certo? Esse processo de formação de dois DNAs idênticos daquele que eu tinha antes, é chamado de duplicação semi-conservativa. Por que esse nome? Semi-conservativo. Semi de conserva-se meio DNA. A metade do DNA antigo está numa fita nova, a outra metade do DNA antigo está na outra fita nova. Então, sempre que um DNA seu se duplica, a metade antiga vai ficar no DNA novo, a outra metade antiga vai ficar no outro DNA novo. Por isso que eu chamo essa duplicação de semi, meio, quer dizer, você conserva meio em cada nova fita, semi-conservativo. Ok? Então é assim que o nosso DNA se duplica. Bom, olha só. Agora imaginem vocês o seguinte. Eu comentei com vocês, olha só, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Eu comentei com vocês que há um encaixe perfeito entre as bases nitrogenadas, até pelo formato delas, certo? Acontece que alguns fatores podem fazer, pessoal, com que esse encaixe não seja perfeito, certo? Olha só, pode ser que na hora que o DNA vai duplicar, na hora que a enzima vai encaixar as novas bases nitrogenadas, pode ser que alguns fatores tenham feito com que haja alterações na estrutura da molécula. E aí, olha o que pode acontecer. Bom, vamos pensar em que fatores? Radiação, exposição à radiação solar, a radiação de aparelhos de raio-x, fala-se em produtos agrotóxicos. Existem algumas situações que promovem alterações na estrutura da molécula de nucleotídeo. E aí, pessoal, na hora que a enzima vai montar a nova fita de DNA, pode ser que haja uma má interpretação da enzima que vai fazer esse encaixe. Olha só, imagine o seguinte, imaginem que a enzima foi colocando aqui, ó, ela foi encaixando os novos nucleotídeos A, T, G, C, C, G, T, A, G, C e tal. Imaginem, pessoal, que na hora que a enzima foi encaixar o nucleotídeo, ela interpretou essa timina aí, ó, como uma citosina. Observe que eu coloquei o destaque em vermelho aqui, ó. Se a enzima pega e interpreta essa timina aqui, não como sendo uma timina, mas como sendo uma citosina, qual é a base nitrogenada que vai se encaixar nessa timina? A guanina. Observe, pessoal, por favor, prestem muita atenção aqui, que eu estou me referindo a um erro. Olha aqui, PA, TA, CG, GC, aqui eu tenho uma ligação guanina-timina. Isso não ocorre, a não ser que a enzima faça esse encaixe errado. Bom, o que vai acontecer aqui nesse caso? Olha só. Vamos pensar que isso aqui se tornou uma célula, isso aqui se tornou outra, e essa célula aqui pegou e resolveu se duplicar. Eu não vou duplicar o DNA todo para você ver, não. Eu só vou pegar um pedacinho dele e você vai perceber o que eu estou falando. Olha só. Imaginem que esse DNA inteiro agora vai se duplicar. Eu vou pegar só essas três bases aqui para você entender o que vai acontecer. Olha só. Olha que eu apenas copiei aqui, ó. Guanina, citosina. Citosina, timina, guanina. Quando essa célula aqui, ó, que está com um erro, ela vai se duplicar de novo, olha o que vai acontecer aqui, ó. Quem é que vai encaixar na guanina? Citosina, citosina, guanina, guanina, adenina, citosina. Se eu perguntar para vocês, existe algum erro nesse DNA aqui? Não, não tem erro. GC, GC, CG. Existe algum erro nesse DNA aqui? Não. GC, AT, CG. Observem que as bases nitrogenadas elas estão encaixadas perfeitamente do jeito que tem que ser. Agora, se eu perguntar para vocês, apesar de não ter nenhum erro, esses dois DNAs são iguais? Não. Certo? O que eu tenho aqui? Você tem um DNA original aqui e você tem um DNA, pessoal, que sofreu uma mutação. Então, olha só, eu falo que esse DNA que surgiu a partir desse erro, ele é um DNA mutante, certo?
Aí você fala assim, ah, mas então é assim que acontece o câncer? Pode ser, porque olha só, esse DNA mutante, ele vai gerar uma célula mutante. Professor, mas como é que acontece essa formação de célula mutante? Entenda que se um erro aconteceu no DNA, vai acontecer um erro na formação da proteína. O DNA não serve mais para montar a proteína que eu falei para vocês? Se eu erro na montagem do DNA, eu vou errar na montagem da proteína. A célula vai ficar com uma proteína errada. Se ela fica com uma proteína errada, ela é considerada uma célula com uma alteração genética, ou seja, ela é uma célula mutante. Essa célula mutante, pessoal, ela vai gerar aquilo que nós chamamos de tecido mutante. O que é o tecido mutante? Nada mais é do que um tecido formado por células que sofreram mutação no seu DNA, certo? Quando a gente fala de mutação no DNA, quando a gente fala de tecido mutante, isso não necessariamente é um câncer, certo? Olha só, eu sempre quando eu estou em sala de aula eu falo desse exemplo aqui, ó. Um exemplo de tecido mutante que a gente tem são essas pintas que a gente tem pela pele, certo? Aqui você tem um exemplo, aqui você tem um outro exemplo, deixa eu puxar aqui, ó. Então, essas pintas que nós temos na pele são, na verdade, tumores. Não necessariamente esses tumores vão desencadear um câncer. Agora, eu acredito que vocês já ouviram falar que alguns médicos, alguns dermatologistas, em algumas consultas, eles sugerem que algumas pintas elas sejam retiradas, certo? O médico ele vai analisar a cor da pinta, a textura da pinta, a velocidade de crescimento dessa pinta, coisa que, claro, eu não tenho, eu não sou especialista na área, mas eu acredito que você já ouviu falar disso. Então, aqui você tem um exemplo de tumor, certo? É um tecido mutante, um tumor que não necessariamente precisa ser retirado, ok? Tá? Um exemplo aqui. E aí, agora, esse tecido mutante, ele pode vir a desencadear um câncer, certo? Ora, o que é isso? Olha só. Quando a gente fala câncer, o câncer, qual é a diferença que existe entre o tecido mutante e o câncer? O câncer, na verdade, no geral, são células que têm potencial para sofrer o que a gente chama de metástase. O que é a metástase? É quando o tecido ele adquire a capacidade de se reproduzir e se espalhar pelo corpo, certo? Alguns palestrantes eles falam assim que o câncer, na verdade, o câncer não é vivo, tá? Não é uma coisa viva, não é um tecido, não é um ser vivo que está no nosso corpo, nada disso. Mas ele age como se fosse, certo? O câncer, na verdade, o tumor, quando ele é maligno, ele acaba conseguindo criar fragmentos de si próprio, e esses fragmentos eles acabam conseguindo se espalhar pelo corpo. E aí, quando eles se espalham pelo corpo, pessoal, ele acaba formando aquilo que a gente chama de metástase, certo? Então, quando a gente fala que aconteceu metástase, o que aconteceu? O tumor, ele produziu fragmentos de si, e geralmente, pela corrente sanguínea, esses fragmentos eles se espalham pelo corpo, certo? Então, é por isso que quando a pessoa tem o desenvolvimento de um tecido maligno no corpo, é necessário que ele faça um acompanhamento com um especialista. Principalmente, a gente sabe muito bem disso, isso é muito importante falar para todos que vocês conhecem, que esses tumores malignos, eles são melhor tratáveis, eles são tratados com mais eficácia quando eles são descobertos no início. Quando a pessoa apresenta câncer e esse câncer já é sintomático, ou seja, já apresenta uma quantidade razoável de sintomas, a chance de se curar desse tipo de câncer acaba sendo diminuída. Não quer dizer que não tenha cura, é claro, mas a chance é menor. Por quê? Exatamente pelo fato de que, se o tratamento é feito ainda no início do processo de metástase, é mais viável, certo? Olha só, mas o que de fato acontece? Esse câncer, esse tumor central, geralmente ele tem a capacidade de inibir o crescimento dos tecidos que ele solta pelo corpo. Então é por isso que a gente fala que tem que ser um especialista. Por quê? Porque o médico é ele que vai saber se há mesmo a vantagem em você fazer a extração desse tumor central. Porque quando você tira ele, você acaba permitindo que aqueles que estão espalhados pelo corpo, eles possam se desenvolver. É claro que aí, então eu não vou tirar esse tumor. É claro que, na maioria das vezes, o médico, quando faz essa extração, ele faz por uma questão de necessidade. Até porque esse tumor, ele geralmente já está atrapalhando alguma coisa no corpo, certo?
Quando o médico tira, ele vai fazer aquilo que a gente chama de quimioterapia, que nada mais é, o termo terapia quer dizer o quê? Quer dizer tratamento, certo? Você fazer um tratamento com substâncias químicas, que no geral são substâncias que vão fazer o papel que esse tumor central fazia, que era o de não deixar os tumores secundários se desenvolverem, ok? Tá? É interessante que vocês saibam que esse processo de câncer, na verdade, vem aqui, ó, vem de um acaso no processo de duplicação do DNA, ok? Aí aqui você tem alguns detalhes sobre essa questão que eu acabei de falar para vocês. Olha só, imagina que você tem aqui um DNA, esse DNA ele está se duplicando. Observem, por favor, as cores que foram colocadas aqui. Olha só, você tem aqui amarelo no vermelho, que está representando, né, timina, adenina, citosina e guanina. Observem que aqui você tem uma situação em que um fragmento de DNA ele foi trocado aqui, ó. Certo? Então você tem aqui o DNA original, a cópia correta. Aqui você tem uma situação em que você tem o DNA original e você tem aqui a cópia mutante. Certo? Olha só. Você tem aqui a cópia que sofreu uma mutação, que vai desenvolver então aquela célula mutante e aquele DNA mutante que eu falei para vocês. Aqui você tem uma outra representação que eu queria que vocês entendessem, que algumas mutações elas geram problemas de saúde, certo? Olha só, aqui você tem o DNA normal, então você tem, observem aqui, ó, guanina, citosina, adenina, timina, guanina, citosina. Observem que, isso a gente não viu ainda, que é a síntese proteica, mas olha o que vai acontecer aqui, ó. Esse DNA vai fabricar um RNA que vai provocar a inserção desse aminoácido na proteína, certo? A glutamina aqui, ó. Aqui você tem uma situação em que o DNA sofreu uma mutação dessa. Agora você tem, ao invés de ter GC, AT, GC, você tem GC, TA, GC. Observem que houve uma inversão aqui, ó. Isso faz toda a diferença. Observem que, nesse caso, ao invés de colocar esse aminoácido na proteína, ao invés de colocar glutamina, colocou-se a valina. E aí vocês têm que lembrar do que eu falei na aula passada. Quando você muda um aminoácido de uma proteína, você muda toda a estrutura dela, certo? Nesse caso aqui, trata-se do que a gente chama de célula falciforme, de uma coisa que vocês ouviram falar de anemia falciforme, que eu falei inclusive na aula passada para vocês. Aquela doença que a gente chama de anemia falciforme é resultado de uma mutação no DNA, que gera uma mutação na proteína, que gera uma célula mutante, ok? Não desenvolve um câncer, mas desenvolve uma doença genética. Tudo bem, pessoal? Bom, e aí você tem aqui a representação de um tecido de tumor, certo? Que é o problema, né? Que se refere quando você tem uma mutação no DNA. Bom, motivos que fazem o câncer não se desenvolver. O que pode acontecer? Quer dizer, porque quando a gente fala, se você tem coisa que eu costumo falar para puxar você para uma reflexão. Poxa, por dia, eu duplico bilhões de células no meu corpo. A minha célula, para duplicar, eu preciso duplicar o meu DNA, que tem bilhões de bases nitrogenadas. Então, se você pensar que eu tenho bilhões de células se duplicando com bilhões de bases, a chance de acontecer um erro na duplicação, na formação do meu DNA, ela existe, é alta, certo? Aí você vai falar, poxa, mas então, e agora? Será que eu vou morrer de câncer? Na verdade, não. Olha só. Existem alguns fatores que fazem com que essas mutações elas não sejam tão frequentes assim. O primeiro são as chamadas enzimas de correção. Ora, o que é isso? Vamos voltar para aquele slide, olha só. Quando essa fita de DNA se abre, certo? E duas novas fitas se formam, existem aqui, pessoal, enzimas que elas fazem como se fosse uma correção do erro. É como se viesse uma enzima aqui, observa o mouse, ó. É como se viesse uma enzima aqui fazendo assim, ó. Ah, olha só, tem uma adenina, timina, C, G, A, T, G, C, C, G. Ou seja, a enzima está conferindo o erro. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. T, A, G, C, T, G. Opa, uma guanina ligada a uma timina, isso aqui está errado. O que essa enzima de correção faz? Ela vem aqui, ela desloca essa base nitrogenada, ela desloca essa outra base aqui, desloca essa outra. Ou seja, ela desloca 3 bases nitrogenadas e é como se ela acionasse o grupo polimerase, o grupo de DNA polimerase. É como se ela falasse assim, ô enzimas, vem cá, certo? Vem cá porque você cometeu um erro aqui, corrige.
Então, toda vez que um DNA seu se duplica, existem enzimas que fazem esse processo de correção de possíveis erros. Aí você pode falar, olha, peraí, se é assim, então o câncer não devia acontecer. Concorda? Se toda vez que um DNA se duplica, vem uma enzima e corrige o erro, então o tumor não era para acontecer. Certo? Acontece, pessoal, que algumas vezes a enzima passa batido. Você está lembrado que eu falei para vocês que isso aqui tem a ver com uma questão de formato da molécula? Então é como se a enzima chegasse aqui, ó. Cara, o que é isso aqui? Parece que é uma timina, mas está parecendo uma citosina. Que molécula é essa? Aí é como se a enzima não conseguisse perceber o erro. Se a enzima não consegue perceber o erro, aí vai se formar um DNA mutante, certo? Ora, mas então qual é o outro motivo que faz com que o câncer não se desenvolva? Sistema imunológico. Ora, pessoal, voltemos à situação anterior. Pensa comigo aqui. Se esse DNA se esse DNA mutante gerou uma célula mutante, essa célula mutante aqui, ela é considerada uma célula estranha pelo corpo. Essa célula aqui, pessoal, ela é considerada uma célula estranha e ela vai ser atacada exatamente pelo sistema de defesa. Ou seja, os nossos glóbulos brancos, eles são capazes de nos proteger contra essas células mutantes. E aí tem um fato aqui que chama atenção. Se você pegar e conversar com algumas pessoas a respeito, você vai ouvir falar, por exemplo, que o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico, ele tem total relação com o nosso estado emocional. É por isso que quando uma pessoa descobre que está com um tumor, é muito importante que ela tenha apoio, da família, que ela tenha apoio de pessoas que estão próximas a elas. Por quê? Porque quanto mais abalada a pessoa está, e é claro que é uma notícia que vai abalar com certeza a pessoa, mas quanto mais abalada a pessoa ficar, mais frágil vai ficar o seu sistema de defesa. Se o seu sistema de defesa está frágil, se o seu sistema imunológico, pessoal, está frágil, o que vai acontecer? Você não vai combater essa célula mutante, certo? É por isso que, olha só, não é que a pessoa tem que ficar alegre, claro, mas é por isso que a pessoa precisa de total apoio de quem está perto. Certo? Que a pessoa não fique solitária, que ela não fique num ambiente em que a faça lembrar da doença o tempo todo. Eu comentei com vocês em sala um dia que existem algumas pessoas que fazem alguns trabalhos voluntários em alguns hospitais que é de extrema importância e é autorizado pelos médicos porque eles sabem da importância disso. Que é aquele trabalho de ir para o hospital para fazer uma espécie de terapia da alegria, em que eles pegam e fazem brincadeiras, fazem algumas apresentações simples, circenses, exatamente porque a presença daquelas pessoas ali naquele momento faz com que os doentes, eles meio que, por algum momento, eles esqueçam que estão doentes. Isso melhora o seu estado emocional e, ao melhorar o estado emocional, acaba provocando uma melhora no sistema imunológico, certo? Então, assim, entenda, não quer dizer que é isso que vai gerar câncer. Mas a pessoa que é estressada o tempo todo, que é ansiosa o tempo todo, que é nervosa o tempo todo, ela tem uma predisposição maior a ter uma falha no sistema de defesa. Se essa falha é muito acentuada, ela pode sim vir a ter problemas de mutações na célula. Não quer dizer que ela vai ter câncer, tá? Mas ela tem uma predisposição maior a desenvolver problema no seu sistema imunológico. E um terceiro motivo para a pessoa não desenvolver câncer é exatamente o fato do tumor poder ser benigno. De repente, formou-se uma célula mutante, essa célula cresceu, o tecido, essa célula se duplicou, o tecido cresceu até um certo ponto e ele parou de se desenvolver, certo? Então, assim, existem alguns fatores que promovem, então, que fazem com que esse câncer não seja, então, tão frequente assim, ok? Bom, pessoal, basicamente, era isso que eu queria estar falando com vocês nessa aula. Eu acredito que ela ficou uma aula bem mais tranquila, tá? Como eu disse para vocês no começo da aula, eu preciso que vocês tenham um relatório dessa aula, e aí numa aula da semana que vem, eu vou estar terminando esse assunto, né, falando sobre a síntese proteica, e vou estar postando uma nova lista de exercícios, tá? Fiquem bem. A gente ainda não sabe, a gente ainda não tem uma previsão certa de quando a gente volta às aulas. E entendam, pessoal, que
à medida que a gente for trabalhando essas aulas, entenda que nós vamos fazer uma espécie de revisão dessas aulas quando a gente estiver em aulas presenciais, ok? Outra coisa que eu queria pedir para vocês, para quem assistir essa aula até o final, que vocês acionem os colegas de vocês. Eu percebi que as minhas primeiras aulas elas tiveram uma quantidade de acessos maior do que essas que estamos tendo agora. Tá? Então, falem para eles que essas aulas elas vão ser trabalhadas. A primeira coisa que eu vou fazer quando a gente voltar é olhar se vocês fizeram os relatórios dessas aulas. E depois a gente faz uma apanhada, a gente faz um check-up. Ok? Bom, era isso que eu queria com vocês.